Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus que estamos aqui para bendizer ao santo nome do Deus de Israel. Eu agradeço a Deus por Ele ter me dado essa rica oportunidade de ministrar a sua palavra, com a tão grande escolha que Ele tem feito em minha vida para anunciar o seu Evangelho, pois sabemos que isso é coisas maravilhosas aos olhos de Deus. Por tão grande esta chamada, tão hereditária e pungente e grandiosa. E estas evidências nós encontramos em Deus. Pois muito aí, como eu sempre tenho o costume de falar, que quiseram ou desejaram esta oportunidade e não deram tempo de exercer esta função hoje aqui, porque passaram por desapercebidos e perderam a sua vida, tanto física como espiritual. Mas hoje eu estou muito grato ao meu Deus por hoje estar aqui, neste lugar. E por mais que nós viemos agradecer a Deus, ainda somos considerados acervo inútil. Talvez pessoas aqui não sabem o que é a palavra inútil, mas é algo comparado a nada, como se fosse um copo descartável ou alguma coisa que nem para reciclar presta. Porque se nós viemos observar e pegar o pé da letra, nós somos considerados servo inútil e também germe da terra. Porque os seres humanos por aí, muitas vezes, por exercer tamanha função aqui nesta terra e alta posição de alto padrão, acha que é mais do que fulano e do que cicrano, mas aos olhos de Deus, todos nós somos de uma só espécie e uma só carne e de um só Deus. Glória a Jesus. Então, nós somos só de um jeito. Ninguém é maior do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém. Todos somos em um só tamanho. E por dentro todos nós somos vermelhos. Amém? Não entenderam? Existem seres humanos de cores morenas, seres humanos de cores branquinhas, seres humanos de cores mulatos e etc. Mas por dentro nós somos todos vermelhos. Nosso sangue ele é vermelho. Aí se Deus viesse, eu não estou fugindo do que eu vou pregar. Estou pregando aqui do que Deus tem chamado, do jeito que Deus tem chamado na vida de um pretinho, Deus tem chamado também na vida de um branquinho. Eu estou pregando aqui que a escolha do nosso Redentor, Jesus Cristo, não está focado e nem mirado e nem ampliado somente em pessoas que têm um ótimo linguajar, ou que é nascido em berço de ouro, ou que tem uma alta posição aqui nesta terra, não. Mas os olhos de Deus estão fixados em todos aqueles que querem ser humildes e se humilhassem perante a presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O que eu trago nessa noite aqui é com todas as evidências necessárias para revelar o peso excessivo de glória de um Deus Todo-Poderoso, a qual hoje irá aqui se revelar em nossos meios. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bora lá. Romanos capítulo 5 e versículo 12. O que nos diz a palavra de Deus?
foi uma leitura muito maravilhosa que o nosso presbítero Luiz tem efetuado nesta noite. Mas eu não estou fugindo da leitura, pois tenho preparado algo aqui. Aliás, da minha escolha em visão, mas foi Deus quem preparou. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como um povo, um homem, pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aleluia, louvado seja Deus. Mas, presbítero, o que você quer dizer com essa história bíblica? O que você quer dizer com este assunto de Deus? É que por um homem entrou o pecado no mundo. Por uma só pessoa fez uma tamanha devastadora de uma tão grande situação e gravíssima. Não é gravíssima no sentido material, mas sim espiritual. E este homem se chama Adão. Observe, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus não disse: eu vou fazer o homem em minha imagem e semelhança. Deus disse: façamos. Está no plural. Deus não falou no singular, Ele falou no plural. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Observe uma coisa, é que quando Deus, Ele olhou, depois de Ele ter criado a terra, Ele ter formado os firmamentos dos céus, o firmamento da terra, Ele olhou assim e disse: tem que fazer alguma coisa aqui para me adorar. Porque Deus sem adorador fica uma coisa meio estranha, né, irmão? Mas mesmo se não houvesse adorador, Ele continua sendo Deus. E Deus não deve ser adorado não pelo que Ele fez, mas sim pelo que Ele é. Deus. Mas para o conjunto ficar mais lindo e mais bonito, tem que ter adoradores. Deus gosta de ser adorado. Irmãos, aí quando Deus Ele fez o homem a sua imagem e semelhança, observe que não só tinha Deus, tinha Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa. Ele diz: façamos, plural, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Façamos. São três: Deus, Jesus e Espírito Santo. Eram três, trabalhando com a mão na massa, com a mão no pó, com a mão no barro e fazendo Adão. Mas que evidências é essa? É que Adão, por falta de vigilância, o que o apóstolo aqui, o que os apóstolos estão advertindo é isso. Por falta de vigilância, o homem, com tão grande riqueza de Deus ter lhe feito, com a sua imagem e semelhança, o homem, por falta de vigilância, deixou de honrar a Deus por alguns momentos. O que acontece? Vindo Satanás, após Deus ter feito também em segunda posição a sua mulher, a sua companheira, Satanás procurou um jeitinho para derrubar Adão. Mas como ele vê que o homem é um pouco mais forte nesta posição, Satanás, ele pendeu para o lado da mulher. Porque a mulher, irmão, mas porque a mulher há uma sensibilidade, há uma delicadeza. Se você vê a mulher andando e o homem, você vai observar que há uma diferença, é ou não é? O homem ele anda com mais firmeza, o homem, você pode observar, a mulher anda mais, coisa delicadazinha. Você vai ver que há uma fragilidade entre o homem e a mulher. Então Satanás procurou esse ponto aí mais sensível para que o homem pecasse
e que após viesse toda a humanidade a entrar em devastadora de uma tão grande situação espiritual. Aí, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Por uma só pessoa, aí veio a morte. Eles dois, Adão e Eva, eles estavam totalmente nus. E observamos uma coisa nessa mensagem, é que eles andavam, olhavam um para o outro e não se envergonhavam antes de pecar. Eles não se enxergavam a nudez. Mas por quê? Porque eles não tinham pecado. Eles não tinham pecado. Adão não tinha pecado, Eva também não tinha pecado. Agora, antes de Satanás efetuar as suas oferendas de comer o fruto da árvore, para que eles viessem entrar em condenação. Quando estão entendendo, diga amém. Amém. E a humanidade hoje não reconhece isso, e por isso eles estão entrando em um barco muito furado, por Satanás está efetuando as suas oferendas. Olha, o jeito que ele fez: olha, mulher, vem cá, come daquele fruto ali, porque se tu comer daquele fruto ali, e Deus disse que não era para comer, tem um fruto lá no bosquezinho lá, que vocês não podem. Olha, não, Deus falou para Adão, você não pode comer. Satanás escutou e disse: vou derrubar. Mas observe uma coisa, que tem oferenda, não tem, Satanás oferece. E por a mulher ser mais sensível, ela foi e comeu. E Satanás enganou e disse: se você comer esse fruto, você vai ser igual a Deus. Aí ela olhou assim e disse: ah, ser igual a Deus é muito bom. Sabe? Aí Adão falou para Adão da reclusão, mas disse: não, mas come que é bom, porque a gente não ser igual a Deus. E Adão vai e recebe aquele convite. E entra agora para o pecado. E agora eles começam a enxergar que eles estavam nus após ter comido aquele fruto. Aí, irmãos, praticamente, se nós observarmos o pecado, ele nos traz uma nudez tremenda. E você vê que quando se está no pecado, aí se acaba assim o respeito, e se acaba assim a alta posição de ser um verdadeiro adorador. Aleluia! Mas o nosso Deus, aqui, hoje, nessa noite, Ele está tentando aqui a entrar em corações, porque Deus só entra no coração de alguém quando nós queremos. E tem pessoas aí que estão ouvindo essa palavra, que ele não fez a sua decisão para Cristo. É necessário para que tenha um confesso hoje. Mas se Adão trouxe o pecado para o mundo, hoje a humanidade conheceu. A partir do momento quando a primeira pessoa que sai do ventre da sua mãe, ela já sai contaminada pelo pecado. Mas criança não tem pecado? Tem sim. Só que é inocente. Então, irmãos, a Bíblia diz, vamos lá embaixo, para nós, é bom porque a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai entendendo. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não imputado, não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança das transgressões de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, mas não é assim. O dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa
De um morreram muitos, muito mais a graça de Deus. É o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? É por uma só ofensa, por um só pecado. Foi tudo por um homem. E hoje o mundo está totalmente contaminado. Mas quando a gente passa a fazer a nossa decisão, aí nós somos purificados por Jesus. As coisas velhas se passam, desde que se faz novo. Hoje nós somos nova criatura. A palavra santo, santidade significa separação. Santidade significa ser diferente, separado do mundo. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo e nem participamos deles. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Mas hoje, nessa noite aqui, o nosso Deus, Ele tem poder para purificar todos os pecados e fazer o mais vil pecador da face da terra o mais purificado. Aleluia. Então, a partir do momento quando nós fazemos a nossa decisão para Cristo, Jesus ele vem começando a fazer uma lavagem como se fosse a regeneração do pecado, e nós passamos a ser novas criaturas. Como eu já falei, as coisas velhas se passam, a gente não se faz novo, e nós passamos a ser filhos de Deus. Aleluia. Então o homem pagou um alto preço por ter pecado diante de Deus e não ter reconhecido o que Deus fez por ele, de ter efetuado um tão grande jardim do Éden, a qual ele deveria se vigiar-se para não cair em pecado. Mas hoje nós poderemos fazer o mesmo. Deus, Ele tem um jardim maravilhoso para cada um de nós. Ele tem efetuado o paraíso para aqueles que creem, aquele que faz a sua decisão e aquele que não aceita as oferendas satânicas que está por vir sobre cada um de nós. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. As ofensas, ela é efetuada também por um só aspecto, que é o diabo. Ele não vai desistir de tentar segurar as almas. O diabo não vai desistir de tentar dominar esta humanidade. O diabo ele não vai tentar não só aqueles que estão lá no mundo, mas sim que estão também aqui. Aleluia, louvado seja Deus. E o único que tem poder para purificar todos os pecados, a Bíblia diz, é o nosso Deus. Glória a Deus. Eu já vi por aí religiões que têm que mergulhar em águas, têm que ser batizados em águas e diz que está perdoados. Eu já vi pessoas fazer votos e subir em escadaria relando a cara e relando a barriga para adquirir algumas coisas e também dizer que está salvo. Mas o único que tem poder aqui é o nosso Deus para purificar todo o pecado. Aleluia. Aleluia. Verdade. E aparece de vários aspectos dizendo que é forte. E nós poderemos observar muitos aspectos. Eu vou fazer aqui uma analogia para os irmãos entenderem. São tantas, mas são tantas, que os homens aqui na terra deixaram de adorar o Criador para adorar a criatura. E tem muitos países por aí que eles estão adorando até mesmo baratas, vacas e até montanhas. Aleluia. Aí nós observamos, aparece vários aspectos. Aparece o fogo e diz: ah, mas eu sou forte, eu sou muito forte, eu sou resistente, eu queimo tudo, eu destruo tudo. E o homem,
você é mais tão bobo e acredita nisso. Aí o fogo diz que é forte, aparece a água, vem levar o fogo. E aí? O que acontece? A água é mais forte agora do que o fogo. A água diz, mas eu sou forte. Aí aparece, vem agora um sol bem quente e bem fervente. Aí vem e seca a água. Aí agora a água foi lá para baixo e agora vem dizendo, o sol que é forte, é o sol diz, mas eu sou forte. Aí vem uma grande nuvem, apaga o sol, fica tudo sombra, e agora a nuvem diz, eu sou forte, eu agora sou mais forte do que o sol. Aí vem um forte vento, sopra a nuvem, arrasta a nuvem para bem longe, e agora o vento diz, mas eu sou forte, eu sou mais forte do que a nuvem. Aí, irmão, o que acontece? Aí agora o vento diz, eu sou forte, aí vem a montanha fica assim, fixada, o vento vem, bate e volta, a montanha diz, eu sou forte, eu sou mais forte do que o vento. Aí agora vem o homem, vem com as suas máquinas, com seus aparelhos, destrói a montanha. E o homem diz, eu sou forte, eu devo ser adorado. Aí vem agora a morte, surge a morte, mata o homem, leva o homem, muitas vezes para o inferno, e agora a morte diz, mas eu sou forte, eu sou mais forte do que o homem. Aí vem aquele que morreu na cruz do Calvário, Jesus Nazaré, vence a morte, derrubou Satanás e diz, eu tenho poder para purificar pecado e sou mais forte do que todos eles, em nome de Jesus. O nosso Senhor Jesus é o único que pode e tem poder e tem todas as evidências para deixar o mais vil pecador, aleluia, como o homem mais sábio e purificado em nome de Jesus. Aleluia. Mas já as horas não dá mais, né? Eu tenho que encerrar, faltando 5, mas está faltando 3. Amém? Mas que Deus nos abençoe, né? E o nosso presbítero vai efetuar aí o convite para as pessoas que querem fazer sua mesma decisão, porque é muito importante. João Batista, o profeta, falou e disse: o ser humano não pode receber o maior presente a não ser a vida eterna. Saúde, amados irmãos, vamos dedicar a paz do Senhor, amém?